Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiana e seja muito bem-vindo ao Fabi Geek. No vídeo de hoje, review do 8º episódio da 4ª temporada de Overlord. E sim, meus caros, esse foi um episódio muito tranquilo, de muitas conversas, porém a maré ali não tá muito boa, né? Promete mudar para o lado do Lorde, do Conquistador Lord Philip. Caso você não esteja na plataforma do YouTube, o link está na bio, tanto no TikTok quanto no Instagram, beleza? Agora, se você já está aqui na plataforma do YouTube, seja muito bem-vindo mais uma vez, conto com a sua inscrição, então vem acompanhar comigo mais um review dessa 4ª temporada de Overlord, 8º episódio já, então sem mais delongas, bora lá! O anime começa com uma conversa amigável ali entre Aespa, né, entre os irmãos Zanek, né, e Rene do reino Renstingem. Amigável entre Aespa, né, porque é um querendo dar uma volta ali no outro, porém de maneira muito discreta, né, muito discreta, quase que inofensivo, sabe? Ao contrário do Philip, que está embriagado até o talo e está reclamando o alfabeto todo, dos níveis de incompetência, né, ou competência, né, dos seus mais novos aliados. E assim, ele está reclamando, né, não sozinho, ele está reclamando ali com dois barões, esse Delvey e Hawkelen. Gente, a pronúncia é horrível, eu sei, né, mas vocês sabem de qual personagem eu estou falando, certo? E assim, eu achei os dois muito estranhos, a atitude ali muito suspeita, sabe? A questão é, será que esses dois estão ali na mesma condição da Hyuma? Eles foram pegos, né? Foram ali literalmente manipulados, torturados, né? E agora estão servindo ali a dois reis? Enfim, fica aí a questão. Detalhes, se eles já apareceram em algum outro episódio, eu não lembro deles. Sério, se você lembrou, coloca aqui nos comentários. E assim, muita conversa, muita cerveja, né? Papo vai, papo vem. Philip descobre que ganhará muito menos dinheiro do que ele imaginava. E aí, meus caros, a realidade é essa, de que o álcool não faz muito bem para o nosso juízo, assim, a gente não consegue ficar no nosso juízo pleno, porque olha a ideia do Philip, de já que ele não vai ganhar muito dinheiro porque o Isaac está ali passando com seus mantimentos e tudo mais, né? Vai cair o lucro, ele decide ir contra o reino de feiticeira, contra o próprio Isaac. Olha só que ideia, olha o álcool aí. Rapidamente nós vemos a Albedo ali fazendo a parte burocrática, né, da questão administrativa do reino de Nazerick, né, e suas adjacências, né, e ela descobre algo que ela não estava acreditando, né, ela viu, mas não creu no que ela estava vendo ali, literalmente. E ela fica tão sem reação que ela até pede pro Ice voltar, porque ele estava ali passeando pela cidade junto com o Momon, que no caso é o Pandora, né? E eles estavam ali passeando, curtindo a hospitalidade dos seus habitantes, só que não, né? Então, rapidamente vai Aizu e toda a trupe lá pro reino. E aí, todo mundo ali reunidos, né? A Albedo conta pro Aizu e os demais que alguém teve a audácia de roubar ali os mantimentos, né? Que estavam sendo direcionados a Teocrácias, né? Olha que absurdo desse sujeito. E aí, nesse momento, meus caros, começa literalmente ali o jogo da batata quente. Quem vai segurar essa? Porque assim, o Ice pergunta para Albedo se ela já descobriu quem foi o mandante, quem fez de fato teve essa ação burra, literalmente, né? A Albedo disse que sim, descobriu quem é, porém, quem ali estava de supervisor desse ser contendo assim muita inteligência, né? Era na realidade a Hyuma. A Hyuma, por sua vez, né, diz que não sabia de absolutamente nada. A menina quase teve um troço novamente, né? Até o Wise fez ali um feitiço para descobrir se na realidade ela estava ou não estava mentindo e tudo mais, né? Enfim, a Hyuma, por muito pouco, conseguiu se safar dessa. Mas é claro que a Albedo quase que por muito pouco não se joga ali em cima da Hyuma, porque ela ficou pé da vida, é claro, né? Uma observação que eu não posso deixar aqui de passar, né, é que a Hyuma ficou extremamente grata, porque ela não foi, dessa vez ela não passou por uma tortura, né, porque ela, agora sim eu já sei, né,
que o passado dela não foi tão assim, em Nazarick não foi tão agradável, vamos dizer assim. Então ela ficou extremamente grata e disse para os restantes ali, os outros servos e tudo mais, né, habitantes ali do reino, que a gente tem que ser muito grato, porque ele é uma pessoa extremamente agraciada com não sei, tamanha a sua sabedoria perante os seus servos. Enfim, ela ficou extremamente grata a um nível assim surreal. E olha só que interessante, tem horas que o Ice ele tem umas ideias assim que é brilhante, tem horas que são incríveis, assim, o raciocínio dele, né, vai a mil, porque ele fala da seguinte forma, que dentro ali de um ambiente de trabalho, onde tem o seu supervisor, onde tem o subordinado e tudo mais, né? O superior, ele deve ser responsável pelos erros dos seus subordinados. E aí, meus caros, entra a questão. Quem era a responsável pela Ahriuma? No caso, era a Albedo. E a Albedo não queria tomar essa responsabilidade, né? Seria um erro enorme perante o Ice. Só que o Ice fala o quê? Que quem é superior, quem é o responsável pelo erro da Albedo é ele mesmo. Ou seja, ele tomou a responsabilidade ali para ele. Grande morto-vivo, hein? Não é? Só que a Ryuma foi para casa, né, aliviada, vamos dizer assim, só que essa questão do roubo não para por aí. Porque assim, atrás dessa movimentação ali dos alimentos, né, havia um plano de incitar uma guerra entre os civis e absorver pacificamente os cidadãos. E aí começa a parte cômica, né, desse episódio, porque a princípio eles estão achando que quem teve essa brilhante ideia de roubar ali os alimentos e tudo mais e começar essa movimentação foi uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz, né? Lembrando que estamos falando do Philip, certo? Só que aí, novamente, o Ice fala assim, gente, e que se em vez de uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz, não foi um idiota, né? Porque quem iria contra o nosso reino, né? Contra mim, vamos dizer assim, né? E aí o Domiucus fala, é claro que só pode ter sido um estúpido. E aí o mais engraçado é que todo mundo concorda, sim, é um estúpido e deve ser punido, ele e o reino. Vai todo mundo e vai servir de exemplo para os demais. Nesse momento o Ice quase teve um troço. Eu falei, caramba, vamos dizimar metade aqui do reino para servir de exemplo para os demais e outrem, sabe? Só que aí, olha como isso daqui foi inesperado, porque por incrível que pareça, quem acabou ali abrandando ali a emoção, a revolta, porque a galera já estava começando a pegar as estacas, começando a se levantar e ir contra, né? A pessoa que começou isso tudo, né, foi o próprio Domiucus, que geralmente está ali incitando as pessoas a ir, né, a ir contra os humanos. E aí ele lembra, né, que o Ice há pouco tempo atrás, né, no caso acho que foi um dia atrás, enfim, né, ele fala que o próprio Ice disse que é melhor, né, é muito melhor você governar em paz do que se você por acaso forçar as pessoas a fazer coisas que elas não querem, ou matar, partir para a violência, enfim, né? Você terá muitos e muitos inimigos ao seu calcanhar ali, próximo a você. Em poucas palavras, foi mais ou menos isso que eles disse. E aí, o mais interessante disso tudo é porque todo mundo de fato concorda. É que o mais interessante assim nesse grupo é que um fala, todo mundo concorda, não há uma discordância entre eles. Se há, o Ice, é claro, fala e todo mundo concorda, mas não há uma diferença ali nos pensamentos e tudo mais. Então todo mundo concorda que de fato é melhor tentar, né, da melhor forma possível governar em paz do que partir para ali para violência. E aí o Ice volta ali pro Domiucus e fala, de fato, acho que esse plano deu errado e tudo mais. E olha só, gente, novamente o Domiucus ali criando ali a sua fantasia de que o Ice é um cara pra lá é outro mundo, é um outro ser, literalmente ele é, né? Mas enfim, eles entendem, de fato, todos eles entendem de que esse plano na realidade foi um plano micro, foi como se fosse um teste micro para que futuramente ele colocasse em prática esse exato plano de morde e assopra em escala industrial, vamos colocar assim, em forma macro, internacional. Esse plano agora foi apenas um teste.
para que futuramente eles possam usar de fato, literalmente, né, o termo morde e assopra com os reinos, ou seja, se o reino não quiser se submeter ao grande Ice, né, vamos morder, vamos eliminar. Porém, se não, vamos assoprar, vamos deixar que cresça, enfim, né. Eu achei essa parte, essa finalização desse grupo aqui muito engraçado, sério. E o Ice, como sempre, não entendendo nada, absolutamente nada. Olha só a diferença agora do Einstein, da inteligência dele, do entendimento, com um pouquinho atrás, né? Quando ele disse a questão da responsabilidade do superior para com o seu subordinado, né? Essa dualidade é muito engraçada, né? É engraçada, né? Enfim. E aí finalizamos ali com a reunião dos comandantes do reino Hastings. E eles recebem ali uma carta como remetente do reino Feiticeira, né? Que é sobre o roubo, né? E que, de fato, ali não vai ficar barato, não vai ficar por ali só, né? Detalhe que, além do reino de Feiticeira, né? Outros reinos também estão concordando que aquilo não foi legal, não vai ficar barato. O rei Zanek, acho que é assim que se fala o nome dele, né? Enfim, já quer chutar logo o Philip. Tipo, leva logo o Philip, dá logo o Philip, porque contra o reino Feiticeira não temos... não tem como ir contra. Porém, o pai dele fala que não, que absurdo, como assim? Eu tenho um plano. Que plano? Todo mundo tem um plano, gente. São planos planejados a curto, a longo prazo, enfim, ele tem um plano. E imediatamente aparece ali um mensageiro dizendo que a Albedo, né, a representante do reino Feiticeira, irá aparecer ali no reino Hastings, né, para conversar sobre exatamente isso, sobre o roubo. E aí me passa ali um tempinho, né, tem um leve salto ali no tempo, né, na qual a Albedo já está ali adentrando na sala do rei e pasme, gente, por incrível que pareça, surpreendente, o plano do rei de Hastings é de ceder a sua própria cabeça com troca, né, a desculpa, o perdão pelo roubo. Nossa, ele foi muito radical, hein? Definitivamente foi muito radical. O que vocês acharam desse 8º episódio da 4ª temporada de Overlord? Comenta aqui. Eu achei incrível. Essa atitude do pai do Zanek surpreendeu, literalmente. É isso aí, meus caros. Bora produzir!